Fala galera, indo agora pro capítulo 2 do Stoic Challenge. Esse daqui chama-se Anger Issues. E aí eu já anotei aqui que cada pessoa tem uma resposta diferente. Ele começa a falar sobre setbacks, quando enfrenta problemas. E a gente sabe, a gente já viu isso. Tem gente que quando tem algum problema, ela cai e volta rápido. Tem gente que nem cai, continua tranquilo, fazendo. E tem gente que o menor probleminha que acontece já é o final do mundo e a pessoa não sabe como lidar com ele. Aqui ele fala que a maioria de nós é mais tough, é mais duro e preparado do que isso, mas que a nossa resposta, na maior parte das vezes, é se sentir frustrado. Em muitos casos é involuntário. Não é que a gente quer falar, nossa, não, eu acho que agora eu vou me sentir frustrado. Não, é simplesmente a resposta automática do nosso corpo é estou frustrado. Será que tem algum outro jeito? Ele cita aqui que é como se fosse um espirro. O espirro é involuntário, mas o espirro pelo menos ele limpa alguma coisa que está lá atrapalhando a gente e faz a gente ficar um pouco melhor. Estar frustrado, ao contrário, geralmente gera mais raiva. E aí ele fala o que acontece quando a gente compartilha a nossa raiva, quando a gente coloca a nossa raiva na direção de alguém. Que geralmente essa pessoa também é tomada pela raiva, porque a raiva ela é, como fala, ela é contagiosa, a raiva. E aqui fala que essa pessoa para qual a gente expressa a nossa raiva poderia também retornar. E muitas vezes a gente joga para alguém que é inocente, que ele está colocando aqui, porque a gente busca uma validação para nossa raiva. Então, se a gente está demonstrando e não chega uma coisa de nossa, coitado, que não sei o que, a gente aumenta. Geralmente o corpo está trabalhando para aumentar, porque aí não, se eu mostrar mais raiva, aí a pessoa vai ter que me ver, vai ter que perceber que eu estou bravo, porque não é possível. Ele usa uma palavra aqui que chama comiserar. Comiseratus, que vem de com, que é junto, e miser, que significa wretched, que miserável. Então a gente não quer só que a outra pessoa fique e nos entenda, a gente quer que a outra pessoa também fique miserável que nem a gente. E aqui ele completa, se já era idiota, uma pessoa ficar brava por alguma coisa, imagina, é 2 vezes mais idiota para 2 pessoas fazerem isso, especialmente se a segunda não está nem afetada diretamente pelo que aconteceu e que fez a primeira pessoa ficar brava. Aí ele fala aqui, dá um exemplo, imagina que você compartilhou uma coisa que aconteceu com você, com uma pessoa, e a pessoa vira e fala assim, nossa, eu fiquei muito chateada. Muitas vezes a pessoa vai falar, mas ela não ficou chateada. Agora, se ela ficar chateada, ele fala aqui, é a pior coisa para o estoico, porque ele usou uma coisa que aconteceu com ele, que não deveria ter abalado tanto, e aí ele conseguiu usar isso para abalar outra pessoa. Então, essa coisa que aconteceu fez 2 pessoas ficarem abaladas e chateadas e más, né, por causa disso, porque ele compartilhou essa raiva. Nele fala que transforma o problema de uma pessoa em um problema para 2. Só faz as coisas piorarem. E não ajuda, né? E sem ajudar a primeira pessoa a passar desse problema. Aqui ele fala que a gente tem formas de lidar também com a raiva, a gente pode expressar, ou a gente pode também suprimir, e aí a resposta vai depender de cada uma das nossas escolhas. Se a gente suprimir, ela fica dormente e aí aparece em algum momento inoportuno. E ele fala que as pessoas, conforme vão envelhecendo, elas esquecem muita coisa, mas elas se prendem às velhas coisas erradas que foram feitas para elas. É difícil de esquecer as injustiças que foram feitas. E ele fala, imagina que alguém está expressando essa raiva. Óbvio que de uma forma socialmente aceitável. Pode ser que ela não machuque ninguém, mas com certeza ela está machucando a si mesma, expressando essa raiva. Ele fala que tem pessoas bravas que justificam falando que elas têm todo o direito de estar bravas. E aí se você falar que a raiva está fazendo com que elas fiquem miseráveis, sabe o que elas respondem? Eu tenho todo o direito de ser miserável, eu estou escolhendo isso, é o meu direito, eu tenho autoridade, eu tenho a autonomia para fazer isso. E aqui ele fala, é compreensível. Sim, é compreensível, mas mesmo assim é unfortunate, é uma coisa triste de se ver alguém responder dessa forma. E aqui tem uma frase do Sêneca sensacional, que ele fala num dos textos dele, na raiva,
Ele fala: nenhuma praga custa mais à humanidade do que a raiva. E ele continua: por causa da raiva, as pessoas xingam umas às outras, processam umas às outras, divorciam umas das outras, batem e até matam umas às outras, por causa dessa tal expressão da raiva. Ele continua falando aqui que as nações vão para a guerra e que milhões de pessoas podem morrer nas mãos de pessoas que elas nunca conheceram e tudo mais. Então, muito por causa disso. E aí ele fala: mas o que a gente faz? A gente, então, cancela de uma vez a raiva, para de ficar bravo? Muitas pessoas vão falar: não, é impossível, isso aí não dá para fazer. E ele aqui argumenta, ao contrário, está no começo do livro, esse é só o capítulo 2, ele argumenta que dá para fazer isso, principalmente baseado no estoicismo, né, na filosofia estoica, e ele comenta aqui que ele sabe que ele é capaz de ficar bravo, e que a epifania dele veio quando ele estava quando ele tinha marcado uma consulta no médico. Onde, olha o que aconteceu, ele estava lá, levou um livro do Sêneca, especificamente sobre raiva, e o médico chegou uma hora e meia, o café aqui, 1h30 atrasado, e o cara lendo lá, com raiva, lendo um negócio sobre raiva, sobre como não ficar bravo, o que isso faz. Ele percebeu, nessa hora, uma das vezes, o quanto que esse mal estava fazendo só para ele, porque ele não ia conseguir mudar nada a situação. E ele começou a notar quais são as áreas da vida que a raiva tem afetado ele. Então, quando a gente abre esse canal aqui, a gente começa a ter atenção em várias áreas e começa a ver. Por exemplo, no carro. Por exemplo, quando alguém grita com alguém ou mostra o dedo do meio para alguém no carro, a pessoa não está nem vendo, a pessoa não está te ouvindo, a pessoa não está nem aí, está na cabeça dela, só você, só sobe o teu batimento cardíaco, porque você fica ainda com medo, nossa, o que vai acontecer? Ou você fica só excitado, mas sobe aquela coisa, você fica preocupado, só faz mal, não tem um porquê, só sobe o estresse momentaneamente, é isso que acontece. E ele fala que depois dessa investigação, ele percebeu que ele tinha uma tendência de ficar bravo com coisas bobas. Era hora de lidar com os problemas de raiva dele. Ele não foi num terapeuta de raiva porque ele tinha exposição aos estoicos. Então ele sabia que tinha uma outra opção possível e disponível. Ele foi olhar os ensinamentos estoicos, que é basicamente o que esse livro aqui vai falar mais para frente. E vamos junto. Esse foi o segundo capítulo. O próximo é resiliência, que nem tá aqui. E até a próxima. Até o capítulo 3.